Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro de segunda-feira, no Grupo Espírita Estrela dos Navegantes, e nós vamos continuar com o nosso estudo da Gênese, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 3, a Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 3, o bem e o mal. A origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal estivesse atribuído a um ser especial, quer se chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, em incessante luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, hipótese que seria inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele lhe estaria subordinado, teria tido um começo, e se fora criado, só poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias: a dos males que o homem pode evitar e a dos males que lhe impedem da vontade. Entre os primeiros se incluem os flagelos naturais. Se nos fosse conhecido o conjunto dos desígnios do Criador, o que parece mal e injusto se consideraria justo e admirável, lhe concedendo a causa, o objetivo e o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria. O homem recebeu inteligência suficiente que lhe torna possível atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, menos desastrosos se tornam os flagelos. Podem mesmo lhes neutralizar as consequências, ou até mesmo evitá-los. Podemos assim perceber que até os flagelos, que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações, em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas, para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. E assim, pouco a pouco, as necessidades lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habilidade do globo e aumenta seu próprio bem-estar. Os males, então, a que se acha exposto, são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo e da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras
e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, e a lei divina lhe está gravada no coração. E Deus lhe lembra constantemente essas leis através de messias e profetas e de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de os esclarecer, moralizar e melhorar. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que se pouparia dos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então a consequência do seu proceder. Como Deus é todo bondade, e pôs o remédio ao lado do mal, isto é, do próprio mal sai o remédio. Pois há um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. A necessidade o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é distinto, não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Tomemos para termo de comparação que a causa do mal está em si mesmo, um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras, eu vou citar um exemplo. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz? A fim de prevenir os acidentes, manda colocar perto um aviso, tornando defeso ao transeunte ir mais longe, por motivo do perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso e vai além do ponto onde se encontra e sai-se mal, quem pode ele se queixar, senão de si próprio? Outro tanto se dá com o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo este ter sido criado por Deus, Deus poderia então ter criado a causa do mal, pois se tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. De certo que se fora criado perfeito o homem, fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. Todas as paixões e todos os vícios têm suas raízes no instinto de conservação, instinto que se encontra em todos os animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve. O espírito ele tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as existências materiais lhe cumpre satisfazer, as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos. Mas isso é materialmente falando. À medida que vai saindo desse período, outras necessidades se apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria e avança pela senda providencial e se aproxima do seu destino final. O mal é, pois, relativo, e a responsabilidade
é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio, uma vez esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. O instinto e a inteligência. Bom, só no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir suas necessidades. No adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, piscar as pálpebras, etc. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade e circunstâncias. O instinto, ele é um guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. É frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Por exemplo, no caminhar, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. A impulsão voluntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção é o ato inteligente. Sabe-se que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos seus encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que envolvem nos seus eflúvios fluídicos que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Sabe-se que o instinto produz atos inconscientes, predominante nas crianças e nos seres cuja razão é fraca. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da reação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. À medida que os homens se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, se-lo-ia de uma inteligência estranha na plenitude de sua força, inteligência protetora, supletiva da insuficiência. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais veraz do que se supõe esse ditado. Aquele Deus, outro não é, senão o espírito protetor, que vela pelo ser, incapaz de proteger-se, utilizando-se da sua própria razão. Se figurarmos todos os seres penetrados do eflúvio divino soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido por intermédio da mãe. O próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Essa teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em parte nenhuma apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas deixa a eles a responsabilidade de seus atos,
A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e é um meio de se adiantarem dependendo da forma como desempenham. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunido os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Destruição dos seres. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se-lhe por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio ele necessita do corpo para desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo ele se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Quando objetivamos, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruírem? Bom, desde que sua obra, tudo é sabedoria, se não compreendemos, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Devemos tomar por bússola esse princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Para satisfazer a sua ambição e ao seu orgulho, experimenta a necessidade de dominar. Para isso, ainda é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta continua necessária ao desenvolvimento do espírito, e ele ainda se encontra longe da perfeição. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e despoja dos últimos vestígios da animalidade.
Mas nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Bom, isso é o que a gente espera, é o que a Gênesis já diz e é o que a gente deseja. E uma boa semana para todos e fiquem com Deus.